Pois é, meus amigos, para quem achou que a reação do Congresso Nacional à invasão de competências oriundas de parte do Judiciário em ações do Legislativo iam ficar por isso mesmo, iam ficar no disse-me-disse, se enganou. Porque o primeiro desdobramento prático acaba de acontecer. E foi mais rápido do que muitos pensavam, viu? Inclusive figuras iluminadas aí que a gente não pode nem citar o nome. Então veja só. Urgente, CCJ do Senado aprova PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do STF. É isso mesmo, meus amigos. Olha só. Na manhã desta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, do Senado Federal, aprovou uma proposta de emenda à Constituição que propõe regras para decisões tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então veja só, a CCJ, né, e aí nós temos a CCJ tanto na Câmara quanto no Senado, é a comissão mais importante das duas casas, né? E aí foi aprovada lá, é porque já passou por outras comissões. Se foi aprovada na CCJ, pode ir direto para plenário. Ou seja, esse projeto aqui pode virar uma PEC, né? Pode ser realmente parte da Constituição a partir de hoje, amanhã. O Senado pode aprovar isso aqui hoje, se quiser, né? E aí aprova no Senado, vai para a Câmara. Se for aprovado na Câmara, volta para o Senado, né? E aí tem que ter uma outra votação e assim na Câmara de novo. Então precisa ser aprovado em 2 turnos nas duas casas. E aí vira realmente uma emenda à Constituição. E neste caso, ninguém tem o poder de veto, nem o STF e muito menos o presidente da República. Uma PEC, se aprovada na Câmara e Senado, em 2 turnos, ela é promulgada, ou seja, torna-se parte da Constituição neste exato momento, sem interferência, anuência ou autorização de quem quer que seja Supremo Tribunal Federal, seja presidente da República, né? O Congresso é soberano nessa questão. Bom, agora o texto vai a plenário do Senado Federal. A PEC tem o mesmo conteúdo de uma proposta rejeitada pelo plenário em 2019, e na oportunidade o texto recebeu o apoio de 38 parlamentares e eram necessários 49. Assim ela acabou sendo arquivada na ocasião, não é? A PEC fixa que pedidos de vista em tribunais, que é mais tempo para análise de um caso, né, devem ser coletivos e limitados a 6 meses, com possibilidade de renovação por mais 3, sob pena de inclusão automática do processo em pauta. A proposta também limita decisões monocráticas nos tribunais superiores. Ela veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou de ato normativo com efeito geral que suspenda ato de presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. E a gente viu muito isso acontecer durante o governo Bolsonaro, né? Decisões do Supremo Tribunal Federal interferindo ali em decisões do presidente Bolsonaro. E agora parece que isso acabou, né? Não acontece mais isso. Sabe-se lá por quê, né? Coincidência ou não. Então, olha só, é uma decisão muito boa, né, que está por vir. E isso aqui, meus amigos, não é mais um recado do Senado Federal. Não, isso aqui já é uma ação prática. Mostra realmente que eles não vão recuar, vão de fato enfrentar o STF, que, olha só, alguns ministros já se posicionaram a respeito dessa reação do Legislativo, no caso do Senado, né? Como, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Olha o que ele postou ontem no Twitter. Olha só. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, né? Eu não sei do que ele está falando. Não sei realmente. Será que ele está falando do 8 de janeiro? Porque aquilo não foi uma tentativa de golpe, né? Já falamos muito sobre isso aqui. Pelo amor de Deus, para que você tenha realmente uma tentativa de golpe efetiva, primeiro você tem que ter um plano orquestrado por alguém, você tem que ter as pessoas que estão supostamente tentando dar um golpe, tendo condições para isso. Condições para contrapor o poder vigente. Senhoras de 70, 80 anos, com bengalas, bandeira do Brasil e Bíblia debaixo do braço, tinham o poder para vencer o exército brasileiro, por exemplo, derrubar a República e assumir o poder? Tinham esse poder? Eu acredito que não, né? Então, para mim, não houve tentativa de golpe de Estado. Mas continuando aqui o que o ministro Gilmar Mendes falou. Por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou a respeito de uma PEC para não só limitar poderes do Supremo Tribunal Federal, como também para estipular ali certas
não limitações, mas certos critérios na indicação e na permanência de ministros na Suprema Corte. E aí o ministro Gilmar Mendes está dizendo, está criticando isso aí, né? Primeiro, por que nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal postando questões desse tipo, fazendo indagações a respeito do Legislativo, de atribuições do Legislativo? Ministro Gilmar Mendes, com todo o respeito, né? Data venia máxima, como eles gostam de falar. Essa ação de reformar o que quer que seja é atribuição exclusiva do Senado e da Câmara, ou seja, do Congresso Nacional. Os legítimos representantes do povo, aqueles que receberam o voto popular, a soberania popular oriunda do sufrágio universal, o voto, é do Congresso Nacional. Não são dos ministros do STF, ou seja lá de quem mais for. É o Congresso quem recebe o voto direto e secreto para representar o povo. Não é mais ninguém. Então, eles podem falar em reforma. Não é o senhor, ministro Gilmar Mendes. Não é ninguém mais. É o Congresso Nacional. O que me espanta é ver um ministro da Suprema Corte do país, que deveria ser isento, apartidário, apolítico, se posicionando dessa forma, questionando um posicionamento do presidente do Senado ou do Congresso Nacional. Isso não deveria acontecer em uma democracia plena. Essa é a questão, mas é só minha opinião, né? Não sou o dono da razão. Posso estar errado, claro, né? Continuando, nós temos aqui uma outra matéria que fala que outros membros do STF também não gostaram aí dessa atitude do Pacheco, né? Ministros do STF alertam o Congresso. Abre aspas, não é hora de falar em mandato fixo. Porque essa é a ideia, né? Estipular ali um mandato fixo, seja de 8, 10, 15 anos, sei lá, para membros do STF, né? Então, ministros do Supremo Tribunal Federal mandaram recados para a cúpula do Congresso Nacional de que o momento é de reforçar a democracia, combater o desemprego e acabar com a fome no Brasil. E a informação é do G1, hein? Então, se acusarem aí de fake news, acusem o G1, tá? Os alertas estão sendo feitos diante de debate sobre a aprovação do mandato fixo para ministros do STF. E de acordo com magistrados, não é hora de ficar discutindo temas polêmicos e que geram tensão entre os poderes, como mudanças no STF. Isso gera tensão entre os poderes? A gente está vendo aí, pelo contrário, né, um escalonamento dessa tensão nos últimos anos. Principalmente depois que o presidente Bolsonaro assumiu o poder e teve várias de suas prerrogativas aí desrespeitadas, né? Então, era de competência dele, por exemplo, nomear o diretor-geral da Polícia Federal. E aí ele quis nomear alguém de confiança, porque é um cargo de confiança, o delegado Ramagem, e foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal. A abertura de uma CPI, por exemplo, é um instrumento legislativo, que deve ser de atribuição exclusiva da Câmara ou do Senado, ou seja, do Congresso Nacional. No entanto, o STF determinou que a CPI da pandemia fosse aberta. Não me lembro agora qual foi o ministro, né? Mas, se não me engano, foi numa decisão monocrática a princípio, das várias que a gente acompanha por aí, né? Então, essa PEC que foi aprovada na CCJ do Senado não é mais um recado, já é uma ação prática no sentido de frear essas decisões monocráticas que vêm acontecendo aí nos últimos anos, né? Então, os recados foram enviados para líderes do Congresso Nacional, entre eles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defende a discussão de projetos que fixam o mandato para futuros ministros do STF. Em resposta, interlocutores de Pacheco lembram que foi o STF que decidiu colocar em evidência temas polêmicos que interferem no Congresso Nacional, né? Então, a resposta aí, segundo interlocutores do Rodrigo Pacheco, foi imediata, né? E ele disse o seguinte, vejam só. Para Pacheco, foi o STF que decidiu colocar em evidência temas polêmicos, né? Classificando como uma interferência do Supremo Tribunal Federal em atribuições do Congresso Nacional. Entre eles, o marco temporal de terras indígenas, aborto e descriminalização do porte de maconha, julgamentos agendados aí pela ex-presidente Rosa Weber, ex-presidente do Senado, do STF, perdão, né, Rosa Weber, na reta final de seu mandato, né? Inclusive, nós tivemos aí na semana passada, não foi bem uma denúncia, né, mas foi um fato que veio à tona, dizendo que a Rosa Weber, junto com o atual presidente do STF, ministro Barroso, teriam articulado aí a pauta dessas questões para que ela pudesse votar. Então, assim, da cabeça dela, da ex-ministra Rosa Weber, agora a ex-ministra Rosa Weber, né, ela quis deixar claro ali o seu posicionamento, ela quis dar o seu voto, né,
nesses temas apenas porque ela iria se aposentar. Não, eu quero que esse tema seja pautado porque eu vou me aposentar, então eu quero deixar registrado já o meu voto. E aí o Barroso, né, que agora é o presidente do STF, acatou em tese, essa decisão da ministra Rosa Weber e ajudou a pôr em pauta. Inclusive, a questão do aborto já foi até suspensa aí temporariamente, depois que a ministra Rosa Weber proferiu o seu voto. Cara, tudo isso é muito estranho que vem acontecendo. E realmente alguma coisa precisa ser feita, mas precisa ser feita pela via democrática, né? Dentro da lei, dentro da Constituição, ou seja, pelo Senado Federal, que é quem detém realmente a soberania popular, né? Através do voto universal. E eu espero que, de fato, esses freios e contrapesos voltem a existir no Brasil, para que então nós possamos voltar a ser uma democracia, né? Porque hoje a gente está mais para lá do que para cá, né, meus amigos? Essa é a questão. Fico feliz em saber que o Senado, o Congresso no geral, né, não vai arredar o pé, não vai retroceder e vai de fato reagir, como eu disse, dentro da lei, dentro da Constituição, de maneira democrática, né, para não deturparem minhas palavras aqui, a esses abusos que na visão deles vem acontecendo. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.